Bem, pessoal, eu recebi muita pergunta porque realmente nos últimos meses aconteceu muito crime de policial contra policial, né? Um matando o outro, dando tiro, tendo brigas, né? E muita gente me perguntou assim, Júlio, isso tem a ver com saúde mental? Pra vocês terem ideia como isso é chocante, né? Saiu um dado aqui de São Paulo mostrando que mais policial morreu com esses crimes de briga policial contra policial do que até em confronto na perseguição de um crime, assim, mortes, né? Então, realmente são números assustadores que a gente vive. Eu vou explicar para vocês o que é que isso tem a ver com a saúde mental e por que isso é tão negligenciado, né? Primeira coisa, a gente já sabe, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, que algumas profissões, elas exigem das pessoas o extremo da pressão psicológica, né? E naturalmente quem vive nessas profissões tem uma incidência maior de transtornos mentais. Então assim, policiais, médicos, várias áreas assim que o tempo todo você está em constante pressão, eles sofrem, tem estatísticas do mundo inteiro, né? Tem trabalhos com guerras, né? O que acontece com a cabeça de um soldado na guerra, mas o cenário urbano também, né, de policiais militares, não falta estudo sobre essa questão de saúde mental, né? O grande fator, né, agravante disso é que pelo policial estar portando a arma, né, ter muito esse risco de confronto diário, né, o nível de estresse dele está muito elevado, toda uma série de maquinaria que a gente tem está alterada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você passa no momento de um estresse, sei lá, o trânsito, né, engarrafado, né, ou por causa de uma briga, ou com estresse em casa, conflito familiar, a gente sabe que nível de cortisol altera, né, uma série de alterações hormonais, né, a própria questão do sono é prejudicado, mas normalmente a gente convive isso em momentos pontuais de nossa vida e depois voltando à normalidade. O policial acaba ficando no tempo todo do trabalho dele, sob estresse, né? Eu tenho também muito paciente policial e eles ainda levam esse peso para casa, né? Porque o fora de serviço, entre aspas, do policial militar, ele tá armado e muitas vezes na rua, no prédio, onde quer que seja, reconhecem ele como policial militar e muitas vezes é exigido, é cobrado, é perguntado eles temas relacionados, sei lá, tem um conflito no prédio, vão chamar o policial militar porque mora ali no prédio. Então assim, é bem comum isso acontecer, né? E isso faz ele com o nível de estresse dele esteja muito elevado, né? E ainda há um déficit muito grande, né, nessa questão da maturidade no conhecimento desse aspecto de saúde mental, que acontece com incidência maior, porque naturalmente, né, os policiais, né, pessoas do exército, até os próprios médicos, né, eles são treinados, é falado pelo tempo todo que eles são fortes, que eles têm um treinamento superior e a cabeça deles é melhor do que a das outras pessoas, não é nem comum você encontrar, você botar no YouTube, você vai ver o orgulho de muitos policiais falando disso, né? Mas fato é que é todo mundo ser humano e todo mundo está sujeito aos problemas de saúde mental. Quando você olha a taxa de suicídio, e eu estou colocando médico que é minha classe também, médico e policial, altíssimas taxas de suicídio, muito maior do que a média da população, justamente por esse ambiente de estresse que ele vive o tempo todo e que é inerente à profissão, né? Claro que ninguém foi obrigado a virar policial, nem obrigado a virar médico, mas o fato é que essas pessoas que escolhem isso, muitas vezes não sabem ou depois percebem lá na frente a pressão que é ocupar esses cargos e quanto isso abala a saúde mental, né? E um dos principais fatores que são necessários e ainda hoje não é muito feito é lidar com a saúde mental dessas classes, né? Tanto médico como policial militar, mas é óbvio que o foco aqui é a questão do policial militar, né? Ele está sujeito a maiores índices de transtorno de ansiedade, maiores índices de transtorno depressivo, né? E claramente é um gatilho muito forte para aquele paciente que pode ter problema na saúde mental e acontece, não tem jeito, né? Vai ter policial, vai ter qualquer profissão vão ter, né? Gatilhos para ele terem surtos, né? Os surtos psicóticos. E muitas vezes essa pessoa armada, sem acompanhamento para a saúde mental dela, vai submeter o risco à sociedade, aos colegas, como são os últimos casos que a gente está vendo, né? Que obviamente, né, a gente só sabe pela imprensa, então não tem nenhuma informação médica ou técnica sobre isso, mas sim, na verdade, esse alerta, né? Porque muitos casos são casos que você olha a história, você não consegue entender, por mais que tenha um conflito, muitas vezes não faz tanto sentido, né? Matar tanta gente, né? Não acaba não sendo um conflito habitual ou forma de morte habituais que a gente vê, né? Então, isso é super imprescindível, até para a sociedade ficar mais segura, porque senão a gente tem risco de pessoas armadas com problemas de saúde mental sem acompanhamento, né? E essas famílias também esses policiais militares, né, sofrendo dos transtornos de saúde mental, a gente só sabe muitas vezes quando tem um caso drástico, né? Mas eu sei, e a gente sabe, né, que a maioria das pessoas tem esses problemas e não vão procurar ajuda, também não vão ter nenhuma consequência maior para a sociedade, mas ele e a família dele vai sofrer bastante, tá bom? Então esse é um tema muito relevante, saúde mental, em especial essas profissões que sofrem muito estresse. Se é seu caso, de um parente seu, tudo isso também, procure ajuda. Esse é um dos aspectos mais importantes, vai melhorar a qualidade de vida,
sua, da família inteira, porque quem tem transtorno mental, a família toda está envolvida, né? E também vai evitar tragédias como essa que a gente tem visto. Espero que tenha ajudado. Abraço.